A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje iremos falar sobre um tema muito importante, muito atual, que é o movimento woke ou a cultura woke. O que esse movimento, o que essa palavra tem a ver com a religião? Quais são seus pontos positivos, seus pontos negativos? O que ele representava no passado e o que esse movimento representa no futuro? No futuro, o que vai representar no futuro e o que representa no presente. Então, hoje, iremos falar um pouco sobre essa questão e você pode ter certeza que isso vai agregar muito ao seu conhecimento, ok? Então vamos lá para o tema. O termo woke, ele é um termo americano que surgiu na comunidade afro-americana. Originalmente quer dizer estar alerta para a injustiça racial. Então, quando nós olhamos para isso, em 1962, Melvin Kellen publicou em um artigo de jornal, o jornal The New York Times, com o título "Se você estiver acordado, entenderá". Então, esse termo ele vai ressurgir com movimentos criados para denunciar a brutalidade de policiais contra pessoas afrodescendentes. Então, nós temos aí as bases da origem desse movimento woke que prezava pela preservação e pela defesa da cultura afro-americana. Então, em 2017, esse termo woke ele foi incorporado ao dicionário Oxford e no termo há a descrição e o significado do seguinte: estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo, ok? Então, esse termo woke, ele tem dupla funcionalidade. A primeira é ter consciência social e racial, questionando paradigmas e normas opressoras, historicamente impostas pela sociedade. Como ela tem dupla funcionalidade, a segunda funcionalidade está relacionada a uma crítica sobre o movimento woke, porque descreve como hipócritas que acreditam que são moralmente superiores e querem impor as suas ideias progressistas sobre os demais. Então, por isso que ela é uma via de mão dupla. Os críticos da cultura woke questionam os métodos coercitivos adotados por pessoas que eles acusam ser métodos coercitivos adotados por pessoas que eles acusam ser policiais da linguagem. Ou seja, sobretudo em temas que estão correlacionados ou considerados misóginos, homofóbicos e também racistas, tá bom? Então, esses críticos da cultura woke questionam esses métodos coercitivos que são adotados e os chamam de policiais da linguagem, porque tudo o que se fala, tudo o que se prega, tudo o que é idealizado, falado sobre temas sensíveis, e esses temas sensíveis poderíamos classificar como misóginos, homofóbicos ou racistas, eles são severamente punidos e também são severamente vistos por essas comunidades, e eles aí adquirem patentes de policiais da linguagem, considerando determinados temas
como misógino, ou seja, eles determinam o que é certo e o que é errado dentro da sua cultura. Com isso, surge o método do cancelamento. Esse método do cancelamento nada mais é do que o boicote social e profissional, né, desse grupo, realizado normalmente pelas redes sociais. O grande trunfo do movimento woke é o uso das redes sociais contra indivíduos que cometeram ou disseram algo que para eles é intolerável. Então nós temos essa grande questão. Para os wokes, é uma forma de protesto não violento, que permite empoderar grupos historicamente marginalizados pela sociedade. Com isso também, eles buscam corrigir comportamentos, especialmente nos setores mais privilegiados que, até agora, eram partes do status quo. E persistem, segundo eles, sem punição e nem mudança. Os críticos do movimento woke, eles argumentam, o que eles argumentam? Que o cancelamento é uma correção política levada ao extremo. Com isso, nós vamos ver que o que ele atenta, na verdade, quando nós olhamos para esse cancelamento, nós vamos ver que para a ala direita, para a ala mais conservadora, essas atitudes, essas ações do movimento woke, elas atentam contra a liberdade de expressão, tá bom? E os valores tradicionais. E como nós ainda estamos na cultura norte-americana, contra os valores norte-americanos. Então, o que começou? Isso é bom nós darmos uma pincelada aqui. O que começou com um choque cultural que no início teve as suas causas, teve o seu ponto inicial, que era a injustiça racial realmente que aconteceu por causa de uma segregação histórica dentro do país dos Estados Unidos, nós vamos ver que esse choque cultural foi se transformando em um enfrentamento político, não só nos Estados Unidos, mas em toda a América do Norte, América do Sul, Europa principalmente, enfim, nós vemos esse enfrentamento político acontecendo. A ala mais extrema do Partido Republicano, no caso aqui ainda estamos falando dos Estados Unidos, que no caso aqui os republicanos é do partido do Donald Trump, acredita que essas políticas, na verdade, representam não somente uma ameaça aos valores da família, mas também a própria democracia, chamando de tirania woke, ou seja, fascistas de extrema esquerda, ok? Então você vê aí um movimento que está ganhando espaço, está dentro da ala política, está dentro das alas sociais e também culturais e que afetam diretamente os padrões tradicionais que nós vivemos hoje, e com isso é uma forma de protestar, usam o cancelamento como uma forma de protesto. Então, para nós analisarmos mais um pouco aqui, surge aquela questão, você foi cancelado. Então, o movimento woke e sua falta de relativismo moral. Vamos falar um pouco sobre isso. Nesta nova consciência social, as ideias que não entram na categoria de aceitáveis, e é isso que nós vemos, são consideradas radicalmente imorais. Os jovens progressistas da década passada, furiosos aí com a grande recessão, se mobilizaram para ocupar as ruas
e se manifestarem contra o 1% mais ricos, né? Não só do planeta, mas também dos Estados Unidos. Esses jovens hoje são woke, né? Ou seja, têm mais consciência social e estão indignados pelas injustiças raciais e de gênero. Olha para você ver que já começou a incutir, né, a colocar dentro do movimento woke pautas de gênero, que antes eram pautas exclusivas das questões afro-americanas. Então, os filmes de Hollywood, como nós estamos vendo aí, não vou citar agora, que não é o momento, as marcas como Nike, C&A, começaram a elencar, a destacar a diversidade de gênero e a falar sobre o patriarcado e a interseccionalidade. Então, esses temas estão assim incutidos, né? Estão sendo colocados nas propagandas, enfim, no marketing em geral, porque a marca, a empresa que não apoia esses grupos são taxados e cancelados. Então, muitas marcas, você pode ter certeza que por causa da pressão social estão colocando essas pautas nas suas propagandas para que tenha uma aceitação da minoria que ao longo do tempo está crescendo. Então, em muitos aspectos, essa onda woke lembra o politicamente correto dos anos 90 e sua ênfase em controlar a linguagem. Isso já não é de hoje. Parte da década de 90, se inicia o movimento original década de 60. Então os ativistas, eles tendem a se indignar por qualquer expressão que pareça problemática e controversa a eles. Essa é a grande questão. Essa nova consciência é um fenômeno maniqueísta. Por que maniqueísta? Porque as ideias e os comportamentos que não entram na categoria de aceitáveis são considerados radicalmente imorais. O woke se tornou uma obsessão à direita, que desfruta se indignando porque algo ou alguém foi cancelado. A direita fica indignado. E com isso nós temos um grande problema, porque ser contra o woke permite hoje à imprensa e aos políticos conservadores se unir por uma causa. Por que, irmão Adriano, você diz que é um problema? Porque a cada cancelamento há uma distração e um impedimento para a direita, para que ela faça uma reflexão política profunda. Então nós estamos vendo e analisando isso que está acontecendo. A cada cancelamento, a cada investida do movimento woke, distrai e subdivide a direita, não somente no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Os liberais, para alguns. Então você vai ver que isso distrai uma reflexão mais profunda que poderia ser feito da parte da direita sobre o tema, sobre a questão. Então, quando nós olhamos esse ponto, nós vamos ver que, resumidamente, o woke é uma percepção e uma consciência das questões relativas à justiça social e racial. Então, eles têm um ponto para abordar. O que está sendo demasiadamente exagerado e o que é realmente aceito e que pode ser absorvido pela sociedade. No final da década de 2010, o woke foi adotado como uma gíria genérica, amplamente associada a políticas identitárias, ok? Feminismo, ativismo, LGBTQIA+, e questões
culturais. Então, esse grupo, enquanto há uma distração da direita, enquanto há uma distração da ala conservadora, esse grupo woke, esse movimento woke, ele vai se associando a demais alas da sociedade para se unir em um só pacote, em um só objetivo, em uma só missão. Então eles estão muito bem estruturados socialmente. E a direita no Brasil, ela tem esse grande desafio de também se associar e se alinhar a pensamentos conservadores, a atitudes conservadoras, ou seja, eu tenho em um mesmo ambiente dois pensamentos diferentes. E aqui nós começamos a analisar o seguinte, que nós aqui no Brasil, nós estamos vivendo em um estado ampliado. Esse estado ampliado, ou seja, a sociedade ela se organiza em grupos. E esses grupos sociais, eles reivindicam os seus direitos. O meu direito, ele termina quando começa o direito do outro. É algo muito básico, é algo muito simples de se entender. Só que nós estamos vivendo um confronto, um choque político muito grande, a ponto de nós entendermos que há uma repressão ao pensamento conservador. E há um mau entendimento do pensamento conservador concernente às ideias do pensamento woke. Eu preciso compreender o pensamento woke, mas do outro lado também eu preciso que o movimento woke compreenda e entenda que não é a base da imposição que se chegará a um consenso. Quando nós olhamos para o nosso país, nós claramente entendemos que existe a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Ninguém na nossa sociedade brasileira pode ser violado o seu pensamento. O seu pensamento, aquilo que você acredita, aquilo que você confia, a religião que você tem, ela não pode ser coibida. Por isso que a Constituição é muito clara. Há uma liberdade de expressão e uma liberdade de pensamento. São leis pétreas da nossa Constituição. Ninguém que pensa diferente ou que exerce o direito ao contraditório deve ser punido pelas suas falas ou pensamentos que são legais pela Constituição. A imposição ideológica que nós estamos vivendo é o mal a ser combatido. Não é o movimento que deve ser combatido, mas a imposição que esses movimentos tentam impor à sociedade, através da cultura, através dos filmes, através dos movimentos sociais, ou seja, a imposição é o maior mal do ser humano. Porque a imposição ideológica, que é um mal a ser combatido, não o movimento, mas a imposição desse movimento, se nós queremos realmente ter um país justo, um país de liberdade, esse país não pode de forma alguma se apoiar na censura, na coerção, na coerção, seja ela jurídica ou política. Então, como a moeda, ela existe dois lados, mas independente do lado que você olha, ela tem o mesmo valor. Se é uma moeda de R$1, independente se é ao lado da cara ou da coroa, ela tem exatamente o mesmo valor. Ela custa exatamente R$1. Com essa questão em pauta, nós temos que parar e analisar. Eu sei que há um confronto. Eu sei que existe uma ideia marxista por trás.
Eu sei que existe uma ideia neomarxista por trás. Eu sei que os movimentos sociais, eu sei disso, que os movimentos sociais são massa de manobra para partidos políticos de esquerda. Nós sabemos disso. Só que a questão é que os movimentos sociais, eles devem se ater não ao confronto, mas à solução. A solução é buscar os direitos iguais a todos? Sim, a nossa Constituição dá liberdade a isso. O nosso Brasil, nosso Estado, o Estado laico e o Estado ampliado, dá direito para que você se manifeste. Mas a cultura woke, ela não pode impor o seu pensamento sobre o pensamento cristão, que já tem aí longas datas, com mais de 1000 anos de existência, 2000 anos, mais de 3, ou seja, é um pensamento judaico-cristão que ajudou a sociedade a se estabelecer até agora. Mas se você pensa diferente de nós cristãos, você não pode impor e colocar que o seu padrão é correto. Assim como eu não posso colocar em você, embutir na sua mente, que o meu padrão de vida, o meu padrão social é o correto. É o que eu desejo para a minha família. Agora, o que você deseja para a sua família, aí já é outra questão. Eu não posso impor os meus hábitos, os meus costumes, a minha religião a você. E nem você impor a sua ideologia à minha família. Então, esse confronto, ele precisa ser analisado de melhor forma, ele precisa ser pautado com seriedade, porque o que nós estamos vendo no nosso país é uma inflamação de partidos políticos que usam grupos para se autopromoverem. E esses movimentos se iludem com as propostas partidárias e se alinham a esses ideais e trazem aí uma luta de classes muito grande. Eu não sou inimigo do movimento woke. Eu não sou ativista, mas eu tenho que respeitar a sua opinião. Já dizia Voltaire que posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então, a violência, ela não parte de nós, cristãos. A violência não parte de nós. Uma palavra, uma posição, não quer dizer que eu sou homofóbico, não quer dizer que eu sou transfóbico, não quer dizer que eu sou racista. As questões pessoais, o próprio nome diz, são pessoais. Não são imposições. Eu não posso impor o meu padrão. Hoje, as pessoas estão sendo canceladas. Elas estão sendo presas. Alguns ativistas, que acredito eu que não tenha nada a ver com as reais causas sociais, estão divulgando para todo mundo ver que os conservadores devem ser calados, que eles não têm o direito de falar, que eles não têm o direito de opinar. Que país é esse que nós queremos construir? Um país que não tem liberdade? Que só tem um lado? Que país é esse? Que país é esse que você não pode expor o seu pensamento, as suas ideias, o seu ponto de vista, que você automaticamente é taxado e cancelado? Não somente por grupos sociais, mas pela própria mídia. Então, nós temos que analisar, refletir sobre isso. Cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua religião, cada um defende o seu ponto de vista, mas eu não posso ser tolhido de pensar, raciocinar, porque além de ser um atributo do ser humano, pensar, refletir, opinar é um direito constitucional. E assim nós ficamos aí com mais um vídeo dessa reflexão para que você possa analisar o que está acontecendo, o que pode mudar e o que não pode mudar. Então,
Gostaria que você deixasse seu comentário aí, e sem ofensas, porque nós estamos num país de liberdade que respeita o contraditório. Então, sem ofensas, sem palavrões, e que Deus venha abençoar o nosso país, em nome de Jesus. Amém?